alguém ainda não, meu Deus, você ainda não começou a produzir conteúdo nas redes sociais, independente que seja um pequeno, um médio, um grande negócio, um produtor solitário ou não, tem que começar o quanto antes, porque esse mercado é enorme, enorme. Mulheres 50 a mais, atenção. Atenção aqui, colhem conosco, porque o homem que vai te fazer, que vai te mostrar o passo a passo para ser dona do dinheiro, tá na minha frente. Paulo Filho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço demais pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer. Ó, não vou falar de nicho agora, porque eu acho que isso tem uma pergunta que eu preciso te fazer antes. Ok. Como é que você tomou a decisão de sair do offline, porque você já trabalhava assim desde 2018, para vir para o online? Cara, o online foi uma grande... Num primeiro momento foi um susto, mas depois eu entendi que foi uma grande bênção para mim, porque a minha empresa, na época do offline, ela praticamente foi à falência. Nós dávamos treinamentos e palestras em grupo na minha cidade, eu sou de Sertãozinho, interior de São Paulo, e devido às situações que todos nós sabemos, no ano de 2020, infelizmente a minha empresa foi obrigada do dia para a noite a parar de funcionar. Se eu dava curso presencial e todas as salas estavam fechadas, não tinha como progredir, né? E aí nós conhecemos o Érico Rocha e a Hotmart justamente nesse momento, quando a gente fez essa transição para o físico e fomos para o online. Muito bom, muito bom. E aí eu quero saber já de estratégia de negócio. Bora! Como é que você vem escalando esses resultados e atingindo essa base enorme de mulheres que realmente são donas do dinheiro, que administram, que cuidam? Quais são os passos e estratégias que você utiliza para vender mais? Para vender mais, excelente. Bom, eu sigo a risca, não poderia ser diferente, né? Sigo a risca o meu professor, que é o Érico Rocha. Todos os passos do fórmula de lançamento, construção de audiência, tráfego, aumento de base, produção de conteúdo massivo. Mas eu trabalho muitos pilares da fórmula, que é basicamente a produção de conteúdo, né? Bem alinhado com as dores e os desejos do meu avatar, entendendo muito bem quem é a pessoa que está por trás do celular me assistindo. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 500 alunas nesse projeto e todo santo dia eu tenho uma consultoria individual com uma das minhas alunas. E além de agregar valor para essa experiência que ela tem comigo, ajudá-las nesse processo de organização das finanças e os investimentos, eu tenho uma oportunidade única, que é conhecer mais sobre a pessoa que está por trás. Isso me ajuda a mapear e entender melhor o comportamento do ser humano que está por trás e fortalece a minha comunicação, gera mais engajamento e assim a gente vai crescendo. E aí eu queria saber, obviamente você me contou que você trabalhava no nicho de finanças, mas de maneira mais geral. Total. E aí, um recorte de nicho, e atenção aqui, galera, dica quente pra vocês, que o nicho fez total diferença pra mudar eu acho que foi o que mudou seu jogo, né? Completamente. Pelo que eu... Então me conta, como que você fez essa mudança pro jogo alavancar de vez? Eu tinha um desafio muito grande de escalar os meus lançamentos, porque eu sou do nicho de finanças. É um mercado que tem muitos players imensos competindo comigo. E eu basicamente seria mais um. E eu o tempo todo estava buscando uma forma de me diferenciar. Como é que eu faço para me diferenciar? Eu que sou um pouco mais novato nesse mercado, né? Como é que eu me diferencio desses gigantes players, né? E aí no começo eu falava sobre finanças para todo mundo. Era homem, mulher, mesmo porque os conteúdos em si, os princípios, eles não mudam. Mas aí eu buscando esse diferencial, tem toda uma história por trás, tem uma relação que eu tenho com a minha mãe, onde eu ajudei ela a organizar as finanças, começar a investir para realizar os sonhos dela. É uma gratidão imensa que eu tenho por todo o esforço que a minha mãe fez para que eu estivesse aqui hoje. Então aí eu comecei a atuar exclusivamente para mulheres. E aí, fazendo os meus ciclos de lançamento, eu comecei a testar alguns criativos, né, voltados mais para essa segmentação de idade. Aí eu testei faixas de 30 a 40, 40 a 50 e 50 a 60. E o que mais escalou, assim, muito rápido foi o público de 50 a 60. Por algum motivo, que eu acredito que é devido a essa identificação que eu conto na minha história com a minha mãe, elas se identificaram muito com essa minha história. E aí, a maior parte da minha base de alunas começou a se tornar esse público de 50 a mais. Falei, pera lá, aqui tem um potencial, uma grande oportunidade para eu explorar. Ninguém nesse nicho de finanças está falando de forma específica para mulheres com mais de 50 anos de idade. E aí, depois que eu nichei, eu comecei a conversar com as minhas alunas, eu tenho um contato muito próximo, e aí elas começaram a falar assim para mim, nossa, Paula, olha, nós nos sentimos esquecidas. Depois que você passa dos 50 anos, a gente se sente inútil. E que bom que você começou a olhar para esse mercado e que bom que você está valorizando nós, mulheres com mais de 50 anos. E aí os lançamentos começaram a crescer muito. Genial, genial. Você aí que está pensando,
Ah, o meu nicho não vende. Ah, eu tô concorrendo, vou concorrer só com peixe grande. Faça o que esse cara fez. Faz esse recorte. Que você pode encontrar é uma mina de ouro. Pode ser, de fato, um mercado muito forte, né? Que pode ser muito irrigado a ponto de gerar grandes lançamentos. E sabe o que mais? A nossa população, hoje a gente tem uma taxa de natalidade menor. Hoje, se você olhar nas famílias ao nosso redor, os meus pais, a família do meu pai tem 7 irmãos, da minha mãe são 5 irmãos. Nós já somos eu e mais 2 irmãos. E abaixo de mim até agora ninguém tem filhos, pra você ter uma ideia. Então estão nascendo menos pessoas. E a população está envelhecendo. Então esse segmento 50+, ele cada vez é mais relevante na nossa sociedade. Por quê? As mulheres estão envelhecendo com saúde e qualidade de vida. Então quando você pega esses nichos específicos, elas estão mais tecnológicas, mais aderentes à internet, mais aderentes a mudanças. Então é um baita de um mercado para ser explorado. Perfeito. Ontem a gente recebeu aqui uma médica que trabalha com longevidade. E ela já deixou isso muito claro. O público, as pessoas vão viver até 120 anos. Tranquilamente daqui a um tempo. Quem tá nascendo agora, né, se o clima permitir, né? Se a terra permitir, essas pessoas vão viver 100 anos com facilidade, com qualidade. Qualidade de vida. Quem está preparado para cuidar dessas pessoas quando elas chegarem lá? Exato. Kelly, temos games aqui no nosso... Opa! Gente, nós somos do... Aqui, até bela. Vamos lá. Que nós somos do Balacobaco. Em 1 minuto, você tem que me dizer como você vem construindo uma marca forte no digital. Como eu venho construindo uma marca forte no digital? Cara, consistência é fundamental. Produção e distribuição de conteúdo aliado a um nicho muito bem claro e uma definição claríssima de quem é o seu público-alvo. Porque se você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Então esse é um ponto principal. O segundo ponto, não adianta você ter clareza sobre quem é a sua persona, o seu avatar. Você precisa colocar a mão na massa, sujar as mãos de terra e, de fato, produzir conteúdo que a sua audiência está querendo saber. Comunicar com as dores, com os desejos, com os sonhos, com os desafios que elas enfrentam e entregar soluções efetivas para isso. Na minha opinião, isso resume muito bem a construção de tudo isso. Em 1 minuto, me conte, qual seria o seu conselho rápido para produtores iniciantes? Cara, começa o quanto antes. Se você olhar a quantidade de pessoas que usam a internet, a atenção está 100% voltada para a tela do celular. Então, se alguém ainda não, se ainda não começou a produzir conteúdo nas redes sociais, independente seja um pequeno, um médio, um grande negócio, um produtor solitário ou não, tem que começar o quanto antes, porque esse mercado é enorme. Me conta uma coisa, você é bom de copy? Não, se não for, não tem problema, eu faço outro. É porque esse vai exigir copy. Vamos tentar. É? Não, bora. Opa, então. Me venda este pincel. Olha, se eu tenho um cheque aqui de R$500 neste momento, específico para aquela pessoa que me entrevistasse em um podcast, em um evento como esse. E o cheque tá pronto, tá em branco. Eu preciso que você assine esse cheque agora para mim, para que eu possa te pagar. Para isso, eu tenho uma oportunidade única, que é esta super caneta específica, feita para que você assinasse esse cheque. Custa R$50, topa? Eu quero o cheque. Eu quero, cadê o cheque? Porra, até sai. Se você quiser 400 nela, você me dá o cheque de 500. Ainda vale o investimento, né? Aí, ó, tá barato. Olha, Ancoragem de preço, viu? Caneta, joguei o preço lá em cima. Ele realmente. Estudo de caso. Vamos lá. Tem um outro game nosso aqui que é... A gente coloca os nossos produtores em situações em que eles precisam resolver Show. essas situações. Vou fazer um contigo. Vamos lá. Deixa eu estudar. Não, eu quero fazer um diferente dessa vez. Esse é bom. Caso 7. Uma análise entre concorrentes revela que o seu produto está precificado acima da média do mercado, impactando em suas vendas. Como você ajusta a sua estratégia de preço sem prejudicar a percepção de valor? Como eu ajustaria a estratégia de preços? Legal, excelente pergunta. Pergunto para você, hoje, em termos de aparelhos, bom, eu não sei se eu posso citar marcas de celulares aqui, mas existe uma marca que ela é líder de mercado e o preço dela é muito superior em relação aos seus concorrentes. Então, o que eu diria para você é o seguinte, se foi identificado uma situação onde o seu preço está precificado acima dos seus concorrentes,
eu não diria para você reduzir o seu preço, e sim que você fortalecesse a sua base, elevasse brutalmente a sua produção, distribuição e aumento do nível de consciência do seu público para que eles enxergassem e percebessem mais valor no seu produto. Dessa forma você não precisa reduzir o seu preço, aumenta a sua margem de lucro através das vendas na Hotmart e com isso você vai ter um faturamento espetacular. Quem quiser a receita, Tá aí. já vai ver um corte. Isso aqui já é corte, viu? Isso aqui já é um corte. Por quê? Todo mundo que está começando no mercado deveria começar com a Hotmart. Cara, eu tenho essa resposta na ponta da língua. Quem está começando sofre em alguns aspectos que eu sofri lá em 2020 quando eu comecei. E a Hotmart me ajudou sempre e me ajuda muito até hoje. Suporte. Além de vários outros aspectos, né? A questão de você subir os seus treinamentos, estruturar. Cara, isso eu sei que vocês fazem muito bem. Só que, na minha opinião, o maior desafio de quem está começando, você trava em alguns momentos. Tô tentando realizar uma operação, não consigo. O que eu faço? Entra lá no chatbot e fica esperando. Cara, na Hotmart não tem isso. Vou te dar um exemplo. Eu acabei de fechar o carrinho do meu lançamento na semana passada. E fechando o carrinho, eu tive uma aluna que estava numa situação muito particular. Eu acionei o chat da Hotmart e falei, olha, minha aluna tá passando por tal e tal coisa, como é que eu resolvo isso? Cara, em 30 segundos uma atendente falou comigo, resolveu o meu problema e isso gerou uma conversão para mim. Então assim, não só a questão da praticidade e facilidade, mas isso reflete imediatamente em faturamento. Porque eu poderia ter perdido essa venda. Graças ao atendimento rápido no suporte, pensa só, a venda ela é muito emocional e aquilo muitas vezes tem que ser feito naquele momento. Daqui 3 horas eu resolvo. Cara, ela tem um potencial de esfriar, talvez você perca a venda e com a Hotmart isso dificilmente acontece.